nós iremos fazer um resumo sobre a Primeira Guerra Mundial. Também era chamada de a Grande Guerra, que começou em 1914 e terminou em 1918. Para entender a Primeira Guerra Mundial, temos de entender o que estava acontecendo na Europa antes do ocorrido. A Europa estava vivendo a Belle Époque. Todos estavam felizes, principalmente por causa das descobertas científicas e a criação do Museu de Luzes. Que precedeu ao 20 mostrou uma civilização europeia tão fascinante que parecia ter conquistado todos os desejos de riqueza da humanidade. Houve terríveis guerras no século anterior, mas agora a Europa parecia ter encontrado a paz através do equilíbrio diplomático. Apesar de tudo, os países já estavam se preparando para uma guerra, e isso ficou conhecido como a Paz Armada. Sabiam que iria haver uma guerra porque a Alemanha era um país inimigo de quase todos os outros, principalmente da França. Anos antes, a Alemanha havia ganhado uma guerra contra a França e tomado posse de uma região muito importante para os franceses, a Áustria-Lorena. E também era inimiga da Inglaterra por ser vista como uma ameaça, pois após sua unificação e investimento na industrialização e frota marítima, a Rússia era inimiga do Império Austro-Húngaro e do Império Turco-Otomano, por defender o panslavismo e querer que todos os povos eslavos se juntassem em uma nação só. A Sérvia era uma aliada da Rússia por também defender o panslavismo. Ambos os países, para conseguirem juntar todos os povos eslavos, teriam que tirar território dos impérios e da região dos Balcãs. Se formarem duas tríplices, a tríplice aliada que era formada pela Alemanha, o Império Austro-Húngaro e Itália, que depois mudou de lado. E a tríplice entende que era composta por França, Inglaterra e Rússia. Vitoriana, a próspera Inglaterra possuía uma frota de navios mercantes e várias colônias. Suas costas eram protegidas pelos muros intransponíveis de aço da Marinha Real. Um quarto do globo pertencia à Inglaterra. A Alemanha era um milagre industrial, tornando-se o centro mais rico do poderio industrial europeu. O exército da Prússia era brilhantemente profissional, sua marinha crescia rápido. O ex-chanceler Bismarck teria dito: "Estou entediado. As grandes coisas já foram feitas." A França, com seu rico império além-mar, tornara-se tão importante intelectual e economicamente que Paris passou a ser o centro da cultura e dos negócios mundiais. O exército francês se mobilizava por trás de fortalezas que protegiam a fronteira oriental contra os alemães. Um ditado dizia: "Tão feliz quanto Deus na França." A guerra se desencadeou por causa do assassinato de Francisco Ferdinando, que foi morto por um nacionalista sérvio. A Áustria-Hungria, aliada da Alemanha, declarou guerra à Sérvia, aliada da Rússia, o que fez com que os países começassem a defender um por um seus aliados, causando uma guerra mundial. No começo da guerra, a Alemanha estava ganhando. Ela estava se movendo rapidamente e quase chegou até Paris, na França. Porém, teve uma hora em que as tropas não estavam conseguindo se mover e surgiu as trincheiras. Trincheiras eram enormes buracos no chão onde os soldados viviam em condições precárias, o que afetou muito o psicológico deles. Além disso, também teve o início da guerra química e a invenção do gás mostarda, que causava ferimentos na pele, cegueira temporária e poderia até matar se inalada por algum tempo. 17, na Rússia, estava começando a Revolução Russa e estava um caos no país. A Rússia acabou tendo que se retirar da guerra, mas para isso fez um acordo secreto com a Alemanha e acabou perdendo territórios como a Estônia, a Lituânia, a Ucrânia e a Finlândia. A entrada dos Estados Unidos da América com seu potencial bélico desequilibrou a guerra na Europa. A Alemanha se rendeu por causa das revoltas internas que ocorriam no país. Apesar de não ter sido vencida militarmente, em 1918, a guerra terminava com 9 milhões de mortos e aproximadamente 30 milhões de feridos. A Alemanha tinha sido declarada culpada
e foi imposto o Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes dizia que a Alemanha era a única culpada pela guerra e a fez pagar indenizações gigantescas aos países, retirou colônias alemãs da África e da Ásia, devolveu a Alsácia-Lorena para a França. A Alemanha perdeu 13% de seu território. Na guerra, houve grandes avanços na medicina por conta do grande número de feridos. Também motivou a criação da Liga das Nações e permitiu a ascensão econômica dos Estados Unidos. O fim desta guerra iria motivar a Segunda Guerra Mundial, pois após a Alemanha se render, muitos soldados haviam encarado aquilo como uma traição, incluindo Adolf Hitler.